Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia prende 3 suspeitos de matar motorista de ônibus e rodoviários retomam atividades nesta quarta-feira. Aprovada a Lei Orçamentária Anual 2024 de São Luís e ainda emite alerta para chuvas intensas em 20 cidades maranhenses. Comércio no Carnaval. O governo do estado abre chamada pública para concessão de áreas. Segundo volume do livro O Papel de O Progresso continua recebendo contribuições de autoras e autores. Hoje tem Gilberto Mineiro no comentário musical. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFMA com o coordenador, o professor James Werlen de Jesus Azevedo. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Maria Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, você ouvinte que está sempre na sintonia aí do Jornal Rádio Universidade, que já começou. Tenha uma ótima quarta-feira. Ótima quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Dia Mundial da Educação. Hoje também é dia da Constituição, dia da Previdência Social e dia nacional dos aposentados. Instituição do casamento civil no Maranhão nesta data, né? E dia mundial da cultura africana e afrodescendente. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. Estamos aqui nos dispositivos móveis, também lá no YouTube. Confira com a gente no site 106, né, da 106, www.universidadefm.ufma.br. Já dando bom dia aqui para quem dá bom dia para a gente, né? Ronaldo Teixeira aqui com a família dele, lá no Turu, lá a Sofia, a Maria Helena, as filhas, né? E a esposa Adriana, muito obrigado. A Marcileia também, presente com a gente. Continue com a gente aqui no YouTube e você no Dial ou onde você estiver ouvindo a gente. 7h16 agora. Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E a gente começa com O Imparcial, né? As capas de O Imparcial sempre belas, instigantes e que põem a gente para pensar, né? Hoje na capa aqui de O Imparcial, em grafismo e contragrafismo, aqui no preto e branco, uma placa com um ônibus escrito luto. 16 rodoviários já perderam a vida. 16 trabalhadores rodoviários vítimas de assalto perderam a vida enquanto estavam trabalhando nos últimos 12 anos na região metropolitana de São Luís. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, na noite de segunda-feira, Francisco Vale Silva, de 48 anos, que trabalhava na empresa maranhense, foi mais uma vítima fatal. Em luto pelo trabalhador e pedindo por segurança e transporte, no transporte público, melhor dizendo, os trabalhadores do sistema rodoviário de São Luís fizeram uma paralisação ontem pela manhã no centro de São Luís, em protesto contra a morte de Francisco Vale. Durante assalto que aconteceu aí no ônibus da avenida, lá na Avenida dos Franceses, e após saírem das garagens pela manhã, os coletivos ficaram parados na Rua das Cajazeiras, né, extensão ali da Avenida Kennedy, no centro. Paralisação causou lentidão e transtornos na região central de São Luís. Essa é a manchete de O Imparcial nesta quarta-feira. Lembrando que os ônibus estão circulando normalmente, né, retomando aí a normalidade na manhã desta quarta-feira. Destaque também, presos 3 suspeitos pela morte de motorista. Ônibus devem voltar a circular hoje e, na verdade, já está circulando. Ainda correlato, né, a esse assunto, câmera de segurança do coletivo não estava funcionando no momento do assalto, né?
4 assaltos a ônibus e uma morte no mesmo dia. E acompanhando aí as notícias, né, da plataforma de O Imparcial. Isso aí. Agora destaques de Jornal Pequeno. Nesta quarta-feira, manchete: polícia prende 2 e apreende adolescente envolvidos no latrocínio de motorista em São Luís. O crime ocorreu na noite de segunda-feira dentro de um ônibus da linha Vila São José rodoviária, né? E de acordo com informações, são 2 adolescentes. Dos 3 capturados, 2 são adolescentes. 7h19. Destaque também no Jornal Pequeno: Câmara de Vereadores aprova a lei do orçamento de 2024 em meio a críticas à Prefeitura de São Luís. Pelo menos tiraram o pé do freio aí, né? Edilson Valdez recebe medalha do Mérito Eleitoral do Maranhão no TRE. Lewandowski diz que segurança pública é uma pauta que precisa ser enfrentada. Janeiro Branco: desregulação hormonal contribui para o desenvolvimento de doenças mentais. Interessante isso, viu? Importante abordagem. A opinião de economistas sobre o pacote industrial lançado pelo governo federal. Tribunal Superior Eleitoral inicia ciclo de audiências públicas sobre resoluções eleitorais e sancionado o orçamento com 4,9 bilhões de reais para fundo eleitoral e corte de 5,6 bilhões de reais de emendas da comissão, né? Emendas de comissão. Isso aqui foi o presidente Lula, né? Mas os deputados já estão se movendo aí para derrubar esse veto a esses 5,6 bilhões em emendas, né? Feitos por Lula, e vamos ver o que vai acontecer. Muito provavelmente deve ser vetado sim, e lá se vão aí os 5 bilhões para essas emendas. 7h21 agora. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quarta-feira. Mayra Nogueira, 7h21. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Está na hora de professor Euclides trazendo o seu comentário da manhã. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 24 de janeiro, quarta-feira. A data de hoje se comemora o Dia Internacional da Educação. E esse é o tema da nossa crônica de hoje. A educação é um direito humano, um bem público e uma responsabilidade pública. A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 24 de janeiro como o Dia Internacional da Educação, em comemoração ao papel da educação para a paz e o desenvolvimento. Sem educação de qualidade inclusiva e equitativa e oportunidades ao longo da vida para todos, os países não conseguirão alcançar a igualdade de gênero e quebrar o ciclo de pobreza que tem deixado para trás milhões de crianças, jovens e adultos. Atualmente, 258 milhões de crianças e jovens ainda não frequentam a escola. 617 milhões de crianças e adolescentes não sabem ler e fazer contas básicas. Menos de 40% das meninas da África subsaariana completam o ensino médio e cerca de 4 milhões de crianças e jovens refugiados estão fora da escola. Seu direito à educação está sendo violado e isso é inaceitável. Nesses tempos excepcionais, o business as usual não é mais uma opção. Se quisermos transformar o futuro, se quisermos mudar de direção, devemos repensar a educação. Isso significa elaborar um novo contrato social para a educação, como preconiza o relatório da Unesco sobre o futuro da educação lançado em novembro passado. Necessitamos reparar as injustiças do passado e orientar a transformação digital acerca da inclusão e da equidade. E precisamos que a educação contribua de forma plena para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, ao integrar a educação ambiental em todos os currículos e na formação de professores desta área.
Dadas estas informações sobre o Dia Internacional da Educação, retornamos ao estúdio. Muito obrigado, professor Euclides. 7h24 agora, Mayra. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Temos informações do trânsito e se você quiser participar, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp 992-17-26-47. Professor Euclides. Trânsito aqui na região do Calhau, São Francisco, Ponta da Areia, Renascença e adjacências. Para esta quarta-feira, a meteorologia prevê nuvens intermitentes, podendo haver chuva ao longo do dia rápidas. Sobre o trânsito, depois da tempestade de ontem, com os protestos ocorridos em função da morte do motorista que ocorreu lá em frente à rodoviária de São Luís, o trânsito nesse momento está intenso, mas foi sem grandes problemas. Vamos torcer para que esta quarta-feira ele continue assim até o final do dia. Nesse momento, há fluidez no trânsito nas principais avenidas, Colares Moreira, Castelo Branco, Ana Jansen, Holandeses, e a torcida é para que não haja protestos como o de ontem, que realmente tornou um caos o centro da cidade de São Luís. Adalberto. Muito obrigado, professor. 7h25 agora. Temos mais informações do trânsito aqui pelo Waze, né? A gente já tem aqui uma pequena parcial, né? Aqui sempre na entrada e na saída da área Itaquibacanga, na Avenida dos Portugueses, o trânsito está a 22 km por hora, né? Levemente lento, né? Não muito rápido, mas também não muito devagar. E segue aqui com o trânsito na manhã desta quarta-feira. Borges Júnior tem mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Adalberto, como o professor Euclides pontuou ainda há pouco, depois de um dia complicado na terça-feira, no dia de ontem, em função dos protestos, manifestação dos rodoviários por conta do assassinato do motorista, hoje os ônibus circulam normalmente e informações de trânsito fluindo dentro da normalidade nos principais corredores da capital, com situações pontuais. Neste momento, Adalberto, o fluxo registrado, ele é maior no sentido centro, já o condutor que está se deslocando no sentido inverso, no sentido bairro, no geral, o fluxo dele é mais leve, mas sem alterações que comprometam a aparente tranquilidade, a aparente normalidade nesta quarta-feira nos principais corredores da capital. Repito, os ônibus estão circulando normalmente no dia de hoje. De momento, então, Adalberto, são essas as informações. Que bom, a notícia é boa, né, para a gente, né, que sofreu, as pessoas que sofreram ontem sem esses ônibus. Essa é a notícia do dia, retornando a circulação de ônibus aqui na capital maranhense. Obrigado, Borges. 7h27 agora. Notícias da cidade. E continuando aqui com o nosso café matinal com notícias, né? Vamos lá, Borges, falar justamente sobre isso, né? Retomando as atividades dos rodoviários, né? E a prisão ontem de 3 suspeitos de matar esse motorista na noite de anteontem. Exatamente, Adalberto. Os 3 suspeitos foram presos no dia de ontem. Eles assaltaram o ônibus da linha Vila São José Rodoviária, na Avenida dos Franceses, à altura do terminal rodoviário aqui em São Luís. A ação aconteceu na segunda-feira, que resultou no assassinato do motorista Francisco Vale Silva, de 48 anos. Eles foram capturados pela polícia nesta terça-feira. Dentre os detidos, 2 adolescentes, eles estão apreendidos. Um desses adolescentes seria o autor do disparo que levou à morte o motorista. Ele próprio teria confessado a autoria. O motorista Francisco Vale Silva foi sepultado no interior do estado, na cidade de Miranda, a 119 quilômetros de São Luís, cidade natal dele. E, Adalberto, para esta quarta-feira estava marcada uma assembleia dos rodoviários, mas essa assembleia foi cancelada em função da resposta imediata das forças policiais. No dia de ontem houve ainda uma reunião convocada pela Secretaria de Segurança. Participaram representantes do Sindicato dos Rodoviários, Sindicato Patronal 7, também do Comando da Polícia Militar e órgãos como a SMTT,
Ficou, então, decidido que vai haver um reforço nas ações policiais. O intuito é garantir mais proteção para os usuários e os rodoviários na Grande Ilha. Dentre as medidas adotadas está a intensificação da Operação Catraca para garantir segurança nos ônibus e também nas estações. Os rodoviários retomaram, como já dissemos, as atividades nesta quarta-feira, os ônibus, portanto, circulando normalmente no dia de hoje. A SHPP, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, segue investigando este caso para permitir que a Justiça do Maranhão prossiga com o julgamento dos suspeitos. Adalberto. Olha, Borges, aqui a gente falou ontem, né, justamente conclamou a ação, uma ação mais incisiva pelas pessoas que podem, né, pelas pessoas desses cargos que têm a possibilidade e em alguns momentos, claro, né, determinadas situações, obrigação de fazer o seu trabalho, né, que é de alguma maneira dar mais segurança às pessoas, à nossa sociedade, enfim, isso tudo, né? E estão de parabéns, claro, esses policiais, né, que fizeram essas ações e responderam mesmo de forma muito rápida, muito imediata, e seguem as investigações, claro, para saber quem fez o quê, né? Já estão jogando aí sempre em um mecanismo, né, as responsabilidades para menores, né, menor de idade, que tem aí, não são pessoas ali que são direcionadas para casas de recuperação, né, de adolescentes, e enfim, existe um mecanismo, né, de jogar a culpa, né, de ter puxado o gatilho, digamos assim, na prática, para os adolescentes. Mas enfim, a investigação ela segue, parabéns a esses policiais, parabéns aí também ao governo do estado que agiu prontamente, mas precisamos abordar algumas coisas, claro, porque isso está é uma sombra, né, que a gente tem o tempo todo, principalmente em relação à segurança, né, porque temos uma segurança mais reativa do que ativa. Quero dizer o quê? Age mais em reação, depois que acontece alguma coisa, como está descrito aí, né? Tende a haver isso? Sim, mas é preciso, claro, fazer uma maneira mais pontual e incisiva na tentativa de evitar. Como evitar crimes? Claro que tem crimes que não tem como ser evitados, mas de uma maneira mais objetiva, tentar impedir, fazer uma presença maior, né? A questão das câmeras dentro dos ônibus também, elas ajudam de alguma maneira, né? Em alguns casos, a evitar ou então a identificar enfim, ações que podem ser feitas. Lembrando que o índice de latrocínios aqui em nossa capital é alto. O índice de latrocínio é alto, pessoas que são assaltadas e que perdem a vida durante essas ações, né? A violência, e esses dados, né? Esses dados eles devem ser tratados para justamente serem transformados em ações preventivas, ou pelo menos de tentativa, né, de impedir que um maior número de ações aconteçam aqui em termos de segurança. Isso se aplica a várias outras áreas também, não só a segurança, termos ações mais ativas do que proativas. Para isso existem números, para isso existe tecnologia. A gente tem tanta tecnologia hoje em dia, inteligência artificial, enfim, até a própria identificação em alguns estados, né, que já começa através de vídeo monitoramento, né, então assim, reconhecimento facial e coisas do tipo. Enfim, vamos usar a tecnologia, pessoal. A gente sabe que isso não é uma coisa local, isso é uma coisa nacional também, né, uma certa resistência a utilizar dados de maneira nacional para congregar, não é isso? Agregar informações de maneira nacional em termos de segurança. Isso aí vai para várias coisas, não só para latrocínios, para tudo, né? Feminicídios, homicídios, o crime organizado e tudo mais. Tem tecnologia e se a gente utilizar dá para fazer um trabalho e com certeza trazer mais segurança e também, né, não só segurança, mas sensação de segurança para a nossa sociedade. É isso aí. Parabéns, policiais, rodoviários retomando, né, pêsames aí para esse profissional que teve a vida ceifada, e
sigamos em frente. Borges, estamos aqui em 7h33, vou chamar logo o break, né? E a gente volta com mais informações no segundo bloco com Borges, professor Euclides, falando sobre a aprovação da Lei Orçamentária Anual 2024 de São Luís, foi aprovada finalmente. IMET alerta para chuvas intensas em 20 cidades maranhenses. Falando sobre comércio no carnaval, o governo do estado abriu chamada pública para concessão de áreas. E segundo o volume do livro O Papel de O Progresso, continua recebendo contribuições de autoras e autores, isso aqui numa ação da Universidade Federal do Maranhão. Hoje também tem Gilberto Mineiro no comentário e no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFMA com o coordenador, o professor James Werlen de Jesus Azevedo. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Não saia daí. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações: colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Banco do Nordeste, sua micro ou pequena empresa tem crédito com as menores taxas, tanto para capital de giro quanto para investimento. E você ainda aproveita as facilidades do cartão BNB. Procure uma das nossas agências ou acesse o site. A gente, o Banco do Nordeste, que apoia, acredita e investe. É crédito BNB para sua MPE. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. De volta com o Jornal Rádio Universidade. Vamos agora, rapidinho, Mayra, só para dar um destaque aqui nos principais portais. Começando com o Imparcial. Expectativa: após reunião, ônibus podem voltar a circular em São Luís nesta quarta-feira. Na verdade, já está circulando, retomando aí as atividades. Frota, né? Vamos ver aí quanto, se vai estar quase perto de 100%, que é o normal, né? Ou se vai estar fraquinho ainda. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre isso também. Lá no G1 Maranhão, o destaque é: após prisão de suspeitos, ônibus voltam a circular na Grande São Luís. E o Jornal Pequeno site tem como destaque: Câmara de Vereadores aprova a Lei de Orçamento 2024 em meio a críticas à Prefeitura de São Luís. Essa informação que a gente tem aqui com Borges Júnior. É isso, Borges? Bom dia. Aliás, de volta, né? Exatamente, Adalberto. Para 2024, o São Luís vai ter orçamento fixado em 4,7 bilhões de reais. O montante aprovado corresponde ao texto original enviado pela Prefeitura de São Luís, a aprovação da LOA, Lei Orçamentária Anual, acontecida essa aprovação nesta terça-feira, portanto, no dia de ontem, foi aprovada pela Câmara Municipal de São Luís durante a sessão extraordinária. Os debates
eles foram limitados, fruto aí de um acordo entre os poderes judiciário, legislativo e executivo, e com a aprovação, Adalberto, as maiores previsões orçamentárias ficaram da seguinte forma: educação em primeiro, com 1,7 bilhões de reais, seguida por saúde, com 1,1 bilhão de reais, e a pasta obra e serviços públicos, com 400 milhões de reais. Adalberto. Maravilha, Borges. Finalmente, né? Finalmente tivemos aí a definição e a lei orçamentária votada, né? Críticas ao prefeito. O prefeito também tem críticas aos vereadores também, né? Todo mundo se criticando, né? Mas, enfim, finalmente entraram em uma espécie de acordo, né? Vai acabar essa confusão? Não vai, né? Vai continuar em relação a esse relacionamento conturbado, né? Entre prefeitura e Câmara de Vereadores. Isso aí com certeza vai continuar. Mas o normal, né? O que não é normal é a coisa atrasar tanto assim, né? Porque era para ter sido aprovada no ano passado. Finalzinho aí, enfim, para a gente já começar esse ano dentro dos prazos, dentro desses limites, com muito atraso, mas aprovado, né? 7h40 agora. Borges ainda fala sobre a Universidade Federal do Maranhão, não é isso, Borges? O segundo volume do livro, O Papel de O Progresso, né? Tô complicado com esse progresso. O Papel de O Progresso. O pessoal continua recebendo aqui da universidade, né? As contribuições de autoras e autores. Exatamente, Adalberto. Essas inscrições seguem abertas, podem ser enviadas até o dia 5 de maio, para submissão de artigos para a participação do segundo volume do livro O Papel de um Progresso. A manifestação de interesse deve ser solicitada por e-mail até o dia 29 de fevereiro. O e-mail é o gerlan.m@gmail.com, gerlen.m@gmail.com. O livro, ele é organizado pelos professores Marco Antônio Gerlen, Marcos Fábio Belo Matos e Marcos Túlio Lavarda. A obra da Adalberto, ela busca reunir novos artigos que discutam e também estudem sobre um dos periódicos mais antigos da cidade de Imperatriz, que é o Progresso, ele que circula desde a década de 1970 e é o único jornal diário impresso ainda em atividade em Imperatriz e com significativa atuação naquela região. Outras informações, elas podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. 7h41 agora. E o Maranhão registrou aí redução no número de casos de dengue. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, de 31 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024, foram confirmados 18 casos de dengue, 2 de chikungunya e nenhum de zika vírus. 2 mortes estão sob investigação e podem ter sido causadas por dengue. Os números apontam uma redução de mais de 65% nos casos de dengue e chikungunya e de 100% nos de zika vírus. Mas as autoridades de saúde seguem alerta, principalmente na Grande Ilha. Os dados da Superintendência de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Sanitária de São Luís apontam que mais da metade dos casos de arboviroses, né, as doenças transmitidas por mosquitos, foram registradas na capital em 2023. 7h42. Professor Euclides retorna agora e ele vai falar sobre o INMET, né, que está alertando para chuvas intensas em 20 cidades maranhenses. Professor. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para a região sul do Maranhão e parte do leste do estado. São 20 cidades que estão em alerta até amanhã desta quarta-feira, 24. Há previsão de chuvas fortes entre 20 e 30 milímetros horas ou de 50 milímetros dia e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros hora. Existe um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas. Entre as cidades que estão na mira do INMET estão Alto Parnaíba, Balsas, Benedito Leite, Barão de Grajaú, Mirador Paraibano e outras. Adalberto.
Obrigado, professor, pelas informações. 7h43 agora, ainda com o professor Euclides. Agora ele vai falar sobre comércio no carnaval. O governo do estado abriu chamada pública para concessão de áreas, não é isso, professor? Mapa lançou... O governo do Maranhão, por meio da Maranhão Parcerias, MAPA, lançou nesta semana edital de chamamento público para a concessão de permissão para instalações comerciais temporárias nos circuitos destinados aos festejos do Carnaval do Maranhão no período de 9 a 13 de fevereiro de 2024. O objetivo é, após o prazo de inscrição, selecionar as empresas que apresentarem projetos de acordo com os critérios técnicos estabelecidos no edital 01/22 para a concessão de áreas via termo de permissão de uso. Os itens que constam no edital são 2 áreas, uma no tamanho 10 por 100 e outra no tamanho 8 por 100, destinadas a camarotes. As empresas vencedoras deverão arcar com todas as despesas, entre elas infraestrutura, operacionalização, incluindo a locação de equipamentos, mobilização, montagem, instalação, ambientação, operação, desmontagem, desmobilização, fornecimento de insumos e mão de obra, durante todo o período do evento. As manifestações de interesses deverão ser protocoladas até às 12 horas do dia 26 de janeiro na sede da Maranhão Parceria, MAPA, no edifício Cesário, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, número 29, no Anel Viário, centro de São Luís. Adalberto. Obrigado, professor. 7h45. Previsão do tempo, Itágua de Maré. 7h45 agora. Vamos aqui com previsão do tempo nesta quarta-feira. Previsão de chuva, né? Amanheceu aí com sol e algumas nuvens e pode chover à tarde e à noite com possibilidade de queda de raios. Umidade a 89%, temperatura de 27 graus, sensação de 31 e a média mínima 25, máxima 32 graus. Informações do site Clima Tempo. E vamos à Tábua de Maré nesta quarta-feira, dia 24. Pré-amar, a primeira aconteceu agorinha, às 6h04 com 5,2 metros. A segunda será às 6h23 da tarde com 5,2 metros também. Baixamar, a primeira aconteceu às 0h04 com 1 metro. A segunda será ao 12h02 com 1,2 metro. Notícias do Brasil. Vamos às manchetes nacionais. Confira com a gente aqui, Jornal Rádio Universidade, lá no YouTube. Começando com o Globo. Infraestrutura, queixas de falta de luz disparam enquanto a conta volta a aumentar. Reclamações de queda de energia têm alta de 40% em um ano e tarifa vai subir acima da inflação. O que é isso, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, divulgou a projeção de que a tarifa de luz terá aumento de 5,6% em média no país em 2024, quase o mesmo que no ano passado, 5,9%, mas bem acima da inflação prevista para este ano, de 3,8%. A expectativa de alta surge no momento em que dispararam as queixas à ANEEL sobre o serviço de energia pelas distribuidoras. Agora, destaque de o estado de São Paulo. Na manchete, poderes, corte de emenda acirra embate por orçamento entre Lula e o Congresso. Parlamentares discutem novo modo de pagamento. O veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares deixou clara a disputa entre executivo e legislativo pelo controle do orçamento federal. O corte de 1/3 das emendas de comissão, originalmente de 16,7 bilhões de reais, na segunda-feira, representam cerca de 10% do total de transferências previstas para parlamentares no ano, ou seja, 53 bilhões de reais.
E finalizando com o destaque, a manchete de Folha de São Paulo: veto de Lula atinge emendas do Centrão, governo teme crise. Ministérios afetados por corte de 5,6 bilhões estão nas mãos de partido do bloco, os partidos do bloco, melhor dizendo. A gestão petista promete recompor a verba. 7h49. Agora é hora de Gilberto Mineiro e ele traz informações sobre o pianista João Braga. Gilberto. O pianista João Braga tem uma longa carreira acompanhando artistas renomados como Carmen Costa, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Lenine, João Penca e seus miquinhos amestrados, Adriana Calcanhoto, Tim Maia, entre outros. Paralelamente, desenvolve a sua própria carreira solo dedicada à música instrumental. Um verdadeiro virtuoso em arranjos que direciona o ouvinte para lugares inimagináveis. Do CD Desenho, vamos ouvir a belíssima Diver Blues, com o craque João Bala. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 20h, para o Jornal Rádio Universidade. Economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. A Universidade Federal do Maranhão deu início aos trabalhos do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente aqui na nossa Universidade Federal do Maranhão, para falar sobre o desenvolvimento desse trabalho, né, que fala sobre justamente, né, o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. A gente conversa com o coordenador, o professor James Werlen de Jesus Azevedo. Professor James, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação estar aqui presente para falar um pouco sobre o nosso mestrado. Alegria nossa, né? Uma coisa tão recente, né? E tão bem-vinda, tão necessária também, né? Um mestrado em meio ambiente, em uma cidade que é meio ambiente em praticamente tudo. A gente é uma ilha cercada, né, de muitas riquezas naturais, e a gente precisa preservar isso aí, estudar, né? Claro, ter a ciência do nosso lado para a gente usufruir, digamos assim, né, de todos os benefícios, né, que fazem bem para a gente. Tem muitos benefícios em termos desse contato com a natureza de uma maneira geral, de preservar rios, preservar esses mananciais, enfim, a própria vegetação, o nosso mangue também, que é importantíssimo, né, para a vida marinha, enfim, estar em equilíbrio com esse ambiente, e através disso fazendo ciência também com esse mestrado. Professor, esse processo que se iniciou aí há um certo tempo, né, mas só agora teve esse encaminhamento mais objetivo e começa de fato agora esse mestrado. Como é que foi esse processo?
Muito bem, Adalberto. Então, o nosso mestrado ele iniciou em 2020, né? E aí o ano já de estudo iniciou em meio a um problema pandêmico, né? Que foi a pandemia do coronavírus. E a nossa primeira turma ela se iniciou nessa época. Então, a gente teve basicamente a turma 1 do nosso mestrado, ela passou por um processo completamente online de desenvolvimento dos seus trabalhos, né, de aula, do contato com os professores. Então, a gente teve essa certa dificuldade inicial, como foi comum para todo o planeta, né? E aí, mas a gente conseguiu, né, avançar nos trabalhos, geraram ótimos trabalhos, também ótimas publicações na época, né, com a nossa primeira turma, concentrando seus trabalhos principalmente na região do Golfo Maranhense. Tá? Então, a gente tem como área de concentração a zona costeira, sobretudo no nosso estado do Maranhão, né? Então, o Maranhão, ele apresenta o segundo maior litoral do Brasil, perdendo apenas para o estado da Bahia. E o Maranhão em si, ele respira o meio ambiente, porque estamos numa zona altamente transicional, né, de Amazônia, de Cerrado, de Caatinga. Então, o nosso estado ele é amplamente complexo e a gente precisa profundamente estudar essas formas de uso que o nosso ambiente ele está submetido mediante as intervenções que normalmente ocorrem para o desenvolvimento. Então, entendemos que o desenvolvimento ele é algo importante e essencial, é algo previsto, por exemplo, nas resoluções da ONU desde a década de 80, como algo indissociável para a vivência humana. Então, todos têm o direito de participar e de usufruir desse desenvolvimento, seja econômico, seja educacional, seja cultural, em todas as suas frentes, mas ao mesmo tempo entendendo que esse desenvolvimento ele não pode ser puramente como a palavra diz, né, unicamente puro. A gente precisa atrelar isso ao modo como esse desenvolvimento ele retira do ambiente natural os seus recursos, porque para o avanço do desenvolvimento, invariavelmente, você precisa utilizar recursos naturais. Então, o modo como esses recursos naturais são utilizados voltado em prol do desenvolvimento é que o mestrado se preocupa em pesquisar sobre isso e avançar nessas proposições, na avaliação desses impactos, nas consequências, nas medidas que podem ser efetuadas para mitigar, para evitar esses impactos sobre o ambiente natural. Então, a gente trabalha principalmente em cima dessa linha. Nós temos duas linhas de pesquisa, né? Nós temos como área de concentração os sistemas costeiros e as linhas são desenvolvimento humano, natural dos sistemas costeiros e gestão, planejamento e desenvolvimento de sistemas costeiros. Então, essa segunda linha que eu destaquei, ela tem um aspecto um pouco mais de gestão, de política, de proposição para poder mitigar, apresentar soluções associadas. Gestão é muito importante, né? Estratégias são extremamente importantes. A gente sabe, claro, né? Enfim, a gente tem aí uma certa tradição, digamos assim, né, na pesquisa de afins a isso, a oceanografia, enfim, já temos aqui uma série de coisas bem encaminhadas, né? Mas como esse mestrado ele vai se encaminhar também? Você já trouxe aqui, já falou, né, sobre a questão estratégica, a gestão, ela é muito importante, né? Enfim, desse período que já foi iniciado esse mestrado, né? O que a gente tem e o que a gente vai ter muito em breve em termos de sentidos mais práticos, né? De mestrado aqui na universidade em meio ambiente. Exatamente. Então, a gente tem a formação da primeira turma, né, tivemos 10 alunos que já terminaram o seu mestrado referente à primeira turma. Com relação à segunda turma, nós já tivemos a primeira aluna, que já defendeu sua dissertação, está em fase já de trâmites finais para receber o seu diploma, e estamos... ainda faltam os demais alunos da turma 2, estamos na nossa terceira turma em curso, nessa parte mais, finalizaram a parte de acadêmica, de aula, estão em fase das suas pesquisas, desenvolvimento das suas pesquisas, e aí entramos no processo seletivo para constituir a nossa quarta turma. Então, um mestrado bastante jovem, né? Mas, embora seja jovem, tivemos uma evolução bastante exponencial, porque conseguimos aprovar recentemente o nosso doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. Tá? Então, com isso, a gente vai suprir, né, uma demanda gigantesca de alunos que finalizaram já, não só o mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, mas todos os mestrados na área de ciências ambientais ou áreas afins do Maranhão. Por quê?
a gente tem essa leva concentrada, mas não existiam até então nenhum tipo de doutorado na área de ciências ambientais. Então esse é para outros locais, né? Exatamente, precisava sair do estado. Então agora a gente vai ter suprir essa demanda dentro da nossa universidade, não só para a própria UFMA, como também para todo o estado do Maranhão. Então é uma grande satisfação a gente dar essa notícia e já está em trâmites finais, né? Vinculado à nossa pró-reitoria de pós-graduação, a AGUFMA, para que a gente possa brevemente, ainda esse mês, lançar esse edital do doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. Maravilha, né? Uma coisa, ela tem tudo a ver com outra, está linkado, né? O mestrado, geralmente, esses pesquisadores, eles saem de uma pós-graduação dessa aí já para outra, enfim, se qualificando, né? Até isso é muito bom para a gente. Por que isso é tão bom para a gente, né? Enfim, para a universidade? A formação desses quadros, né? Aumentamos aí o doutorado, né? Enfim, a pesquisa e o que mais que a gente tem, né? De retorno, né? De qualificação desse quadro na nossa universidade. Então a gente tem tanto a questão quantitativa como qualitativa, né? A quantitativa em torno da presença de cada vez mais de profissionais que estão qualificados para estudar e para responder e resolver os problemas atrelados ao desenvolvimento e aos impactos que esse desenvolvimento da forma pura, caso enxergue dessa forma, ele pode ocasionar ao ambiente natural. E a parte qualitativa, essa mão de obra ela é qualificada, né? Então, ela vai chegar aí no mercado, vai desenvolver suas pesquisas, essas pesquisas vão gerar resultados que vão contribuir com a sociedade, com o ambiente político do nosso estado, do nosso município, e com isso a gente pode avançar nas questões ambientais, sobretudo do estado do Maranhão. Estou conversando aqui com o professor James Werlen de Jesus Azevedo, ele é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. Professor, falando mais especificamente sobre essas grandes problemáticas, né? A gente tem aí como foco o que nessas teses de mestrado, o que está sendo discutido, e claro, a importância, o que de mais importante, né, tem sido levado, né, a cabo nesse mestrado, né, e quem sabe até falar desse doutorado. Muito bem, então a gente tem como área de consideração os sistemas costeiros. Por quê? Quando a gente pensa no nosso planeta, a gente tem um pequeno percentual do nosso território pertencente à zona costeira. Aproximadamente cerca de 20% do território do planeta, ela pertence à zona costeira. Entretanto, mais do que 50% da população humana, muitas das grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes, elas estão concentradas nesses ambientes. Então, ele é muito susceptível às ações antrópicas, né? Ele é muito esgotado em termos de recursos naturais, e por isso a gente precisa se preocupar em estudar esses ambientes, saber como que é ocasionado esse uso e ocupação do solo nessas áreas, que tipo de recursos são explorados, como é que as atividades industriais elas ocupam e o que elas usufruem desse território, o que elas geram em termos de resíduos, sejam eles sólidos, sejam efluentes líquidos, sejam resíduos gasosos, porque tem a questão do impacto com relação à qualidade do ar nesses ambientes costeiros, no aspecto climático, das mudanças climáticas, dos avanços do nível do mar. Então, como é que esses elementos naturais, influenciados pelas influências antrópicas, como é que eles reagem e que tipo de consequência isso gera para a zona costeira, que é um ambiente que tem o seu atrativo turístico, né? É um ambiente que ele está vulnerável a diversos tipos de ações antrópicas, mas tem suas riquezas naturais que são exuberantes, que são formidáveis, os manguezais, por exemplo, né? Então, nossos trabalhos, em termos de pesquisa, eles têm se preocupado em avaliar esses elementos, né? Os impactos sobre os manguezais, as questões das mudanças climáticas, a questão dos resíduos sólidos, como é que eles, dos lixões, a presença dos lixões, os peixes, né? Como é que os peixes eles têm sofrido com essas ações antrópicas que ocorrem nesses ambientes costeiros, ambientes estuarinos, que é onde tem ali a mistura da água salgada com a água doce, né? Falando uma linguagem mais comum. Como é que usa a ocupação do solo? Então, como que esses ambientes naturais eles têm se perdido em termos quantitativos e em termos qualitativos? Como é que os ambientes hídricos eles têm sofrido com a poluição? Né? Então, nós temos essas diversas frentes, né, entre outras, que permite que a gente desenvolva grandes trabalhos que, nos últimos anos, tem aí gerado boas publicações para nossas pós-graduações e também, principalmente, tem feito com que os nossos
projetos, os nossos estudos têm participado das grandes premiações que ocorrem, por exemplo, na FAPEMA, dentro do Porto de Itaqui, dentro da própria universidade. Maravilha. Professor, a gente tem casos aí bem sensíveis, né? Bem recentemente a gente teve aí pesquisas apontando que os níveis, né, de poluição do ar aqui em nossa cidade estão em cima, né? Muita gente ficou espantada, inclusive, né? Como é que vocês estão tratando isso, essas informações que são bem mais recentes, né? Outra coisa também que é motivo de uma certa preocupação, a questão da exploração de petróleo, né? Muito provavelmente vai acontecer aqui, até porque as prospecções estão apontando para que a gente tem que faz parte dessas bacias, né, de exploração aqui no Maranhão, na Amazônia, enfim, tenhamos aí o nosso mar, né, mais adentro ali, mas que geram preocupações em termos ambientais também. Como é que vocês têm assimilado esse tipo de coisa e também inserido isso dentro dessas discussões no mestrado? Muito bem. Então, no quesito da qualidade do ar, eu queria apontar, né, que eu acho que falta um pouquinho mais de aproximação do poder público, né? Então, a universidade chega ao poder público, mas eu acho que também o poder público poderia chegar mais à universidade, porque com relação à qualidade do ar, nós temos uma rede de monitoramento em São Luís, né? Mas esses dados, eles precisam, né, ter acessibilidade, por exemplo, pelos pesquisadores, para que eles possam, a partir da disponibilidade desses dados, serem tratados e gerar um diagnóstico para a cidade. Então, essa relação, essa parceria entre poder público, privado e a universidade, ela é essencial para os avanços nesse tipo de pesquisa, para que a gente possa, de fato, né, gerar ao público aí quais são as reais consequências, qual é o real diagnóstico, modelar essas informações, poder saber quais seriam as melhores estratégias para sanar esses problemas que foram divulgados aí recentemente, né? E aí nós temos também essa questão da margem equatorial. Então, nós temos aí um eminente avanço com relação a essa exploração de alguns blocos de petróleo, pegando aí margem do Pará, inclusive do Maranhão, na bacia de Barreirinhas, entre outras, aí mais avançando em direção ao Nordeste, mas que é uma riqueza que tende a ser explorada futuramente e invariavelmente, né? Então, o mestrado em desenvolvimento do meio ambiente, certamente o doutorado, né, em desenvolvimento do meio ambiente, são programas de pós-graduação que irão trabalhar, né, dentro dessa linha de pesquisa, dessa base de pesquisa, no intuito de, por exemplo, conhecer quais seriam as consequências, saber como é que as correntes podem influenciar, por exemplo, no possível cenário de derramamento de petróleo, conhecer toda a biologia existente próximo desses blocos de petróleo, para poder, dimensionando essa riqueza, também dimensionar quais seriam os impactos e as consequências mediante uma análise de derramamento, uma situação de derramamento de petróleo. Então, a gente tem, por exemplo, sobre a gestão da UFMA, um navio de ciência de ensino e pesquisa, né, o Ciências do Mar 2, é um navio que, pelo curso de oceanografia, ele foi totalmente estruturado e preparado para poder atuar hoje em águas de mais de 3 mil metros de profundidade. Então, é um navio que está preparado para atuar nesses cenários de monitoramento da exploração da margem equatorial desses grandes blocos de petróleo que tendem a ser explorados. Então, a gente tem uma estrutura, tem uma preparação e possivelmente terá um equipamento, né? E possivelmente terá um grande corpo técnico que poderá atuar nesse sentido de sanar e evitar grandes catástrofes que poderiam vir a acontecer caso não tivesse aí uma modelagem, uma análise de risco, né? Não tivesse um conhecimento mais profundo desses ambientes. Professor, para a gente finalizar, a gente sempre tem que tocar, né, uma questão que é extremamente importante para a nossa cidade, que é o plano diretor, né? Como é que vocês acompanham isso? Enfim, isso aí também tem sido substrato, né, para pesquisas? Exatamente. Então, nós temos, inclusive, na turma 2, uma pesquisa que se preocupa em fazer essa avaliação do plano diretor de São Luís, fazer esse mapeamento da nossa cidade para poder verificar aí as pressões, as forças, os impactos, né? Tem toda uma metodologia especializada aí para poder dimensionar isso e buscar as melhores alternativas, né? A gente teve também, acho que foi o ano passado, teve uma atuação na Câmara de Vereadores para discutir essas questões, né? Ou então o Prodema, ela teve ativa nesse processo aí para poder os professores, os pesquisadores
e os discentes, que são nossos pesquisadores também, darem suas opiniões, darem suas contribuições, para assim a gente tentar caminhar aí, né, em um denominador um pouco mais comum, que seja benéfico em todos os aspectos sociais, econômicos, culturais. Tá? Então, tem críticas, né? Isso aí seria fruto aí para uma outra entrevista, justamente essas questões relacionadas ao plano diretor, mas tem muita crítica, né? Exatamente. Só de uma maneira bem objetiva, um comentário sobre isso. Não, a questão é porque, como eu falei anteriormente com relação à qualidade do ar, né? Eu acho que o poder público, ele precisa, né, ter a universidade como um ambiente mais parceiro para, de fato, né, trabalhar em conjunto e buscar soluções que envolvam aí um contingente mais social, né, que, por exemplo, através das audiências públicas, as opiniões, né, do setor social, do setor mais ativo da sociedade, possa contribuir, possa ter uma gestão mais participativa, né? Esse é o termo mais adequado, uma gestão mais participativa. Por quê? Porque tudo que é construído em conjunto com a comunidade tende a ser muito mais aceito do que algo que é construído de forma mais puramente política, mais puramente técnico, né? Mas o contexto social, ele precisa participar ativamente dessa construção, para que possa ser bem mais aceito, né? Isso funciona em todas as vertentes também. Maravilha, acabei de conversar aqui com o professor James Werlen de Jesus Azevedo, ele é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. Professor, muito obrigado pela sua presença, boa sorte aí nesses trabalhos, né, que integrem aí bastante com o mestrado, com as outras áreas afins aqui que a gente tem na Universidade Federal do Maranhão, nas outras universidades também, e que traga cada vez mais ciência, mais dados e mais análise sobre isso tudo, que é o meio ambiente, que é extremamente importante para a gente. Muito obrigado e bom dia. Então, agradeço aí a oportunidade, Adalberto, e também destacar que o nosso mestrado está com inscrições abertas, né? Então, começou no último dia 15 e vai até o dia 2 de fevereiro. As inscrições com prova no dia 9 de fevereiro. Então, inscreva-se no nosso mestrado, desejo sucesso a todos. Maravilha. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, operação de áudio aqui com Mayra Nogueira. Vocês ficam com ela, a sessão das 8, com o melhor do pop nacional e internacional a partir de agora. Já não saia daí, tem muita música boa para tocar, tá? A gente volta amanhã com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.